Eu amo música. Todo tipo de música, desde o pop mais chiclete até o gore grind mais bizarro, dos sons agressivos do death metal até a melancolia do DSPM, da revolta do nu metal até a serenidade da música clássica. Deu pra ver que eu gosto de metal, mas enfim, indo ao ponto, música clássica é um dos gêneros mais complexos e emocionantes que tem, e Your Lie in April a usa de forma maestral para contar uma história linda sobre trauma e superação. Eu sou o Shirogane e já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito, e sem mais delongas, vamos por partes. Shigatsu wa Kimi no Uso, ou Your Lie in April, ou A Sua Mentira em Abril, é um mangá de drama escrito e ilustrado por Naoshi Arakawa, publicado na Monthly Shonen Magazine de 2011 a 2015 e adaptado de forma magistral pela A1 Pictures em 2014, além de uma adaptação em live action em 2016, assim como várias adaptações em forma de musicais. A história segue um jovem pianista prodígio chamado Kousei Arima, que perdeu a habilidade de ouvir sua própria música após a morte da mãe, até conhecer a violinista Kaori Miyazono, que aos poucos faz ele se apaixonar novamente pela música. O enredo de Your Lie in April não é complicado, pelo contrário, é uma história muito simples, sem muitas narrativas interconectadas. É tudo bem enxuto e sempre com o propósito de desenvolver o nosso protagonista. É uma história simples sobre trauma, abuso, perda, falha, superação e, acima de tudo, música. É uma história que não tenta ser mais do que ela é, o que sobra é uma história muito bonita e emocionante. A história pode ser separada em duas partes. A primeira parte explorando o suporte e como o apoio de pessoas queridas é importante para superar uma dificuldade, e a segunda parte explorando o paralelismo, como as pessoas em volta de Kousei têm seus próprios problemas e como suas próprias jornadas são semelhantes ou diferentes da jornada do próprio Kousei. Essa é a palavra que define bem Your Lie in April. Jornada. Nós começamos a primeira metade seguindo Kousei Arima e sua vida monocromática. Ele costumava ser um grande pianista, mas após a morte de sua mãe, ele perdeu o amor pelo piano. Ele ficou deprimido, traumatizado, ele não consegue nem ouvir o som de sua própria música. Cronicamente depressivo, nem descreve o quão dodói da cabeça Kousei é. O que inicia sua jornada de recuperação é quando ele conhece uma jovem violinista chamada Kaori Miyazono, que é ao contrário de Kousei. Ela é animada, energética, apaixonada pela música. Enquanto Kousei sempre buscava a perfeição técnica, Kaori busca a autoexpressão, mostrar para as pessoas como ela se sente e fazer a sua música alcançar seus corações. Kaori é uma clássica tsundere, às vezes ela é uma fofa, às vezes ela é uma gorila violenta, mas acima de tudo é um espírito livre que ama a música. É essa paixão que faz Kousei se interessar nela assim que a vê pela primeira vez. Sua visão mais liberal do que a música desafia a visão de mundo de Kousei, faz ele entrar em um conflito interno e reacende o seu amor por música. Mesmo que ele tenha seus tropeços no caminho, tenha suas recaídas e momentos em que ele fraqueja, afinal depressão e trauma não é um caminho linear, ele eventualmente aprende a ver a música não como algo a se temer, mas a válvula de escape que ele precisa para começar o seu caminho de recuperação. Kousei nunca deixou de amar música, ele sentia falta dela. Era a falta de música que deixava seu mundo monocromático, ele só tinha medo de tocar por causa do seu trauma. O trauma de Kousei se manifesta através do fantasma de sua falecida mãe, constantemente exigindo perfeição e o criticando sempre que ele sai da partitura. Sua mãe, como é apresentada nessa primeira parte, é uma ex-musicista que teve que largar tudo por causa de sua doença, mas que passou a depositar seus sonhos em seu filho, treinando Kousei ao extremo, o pressionando, o abusando, tudo em nome da perfeição técnica. Ela era uma pianista que perdeu a paixão, que não tinha mais amor à arte, apenas a perfeição técnica. Kousei continua sofrendo com seus traumas, mas ao pouco ele vai recuperando a coragem para tocar, até que em um concurso onde ele deveria tocar o acompanhamento para o violino de Kaori, Kaori não aparece, e ele é obrigado a tocar sozinho. Inicialmente ele começa a tocar com excelência, mas eventualmente seu trauma bate e ele começa a atropelar as notas. Porém ele percebe que todo esse tempo seu objetivo era apenas agradar sua mãe, que exigia tanta perfeição, e sua morte levou também a vontade de tocar de Kousei, mas que agora ele tem um novo propósito. Ele foi escolhido por Kaori para ser seu acompanhante na apresentação, ela escolheu seu piano para acompanhar o seu violino, e mesmo que ela não tenha aparecido, ele começou a tocar novamente. Não para agradar sua mãe que não está mais lá, mas para que Kaori, a garota que foi tão longe para trazê-lo de volta, possa ouvir.
Ele ainda não consegue escutar a música, mas isso não importa mais. Ele não está tocando para ser uma máquina perfeita de música. Ele apenas quer que escutem. Ele toca com a alma e pela primeira vez sua música não é apenas perfeita, ela é reluzente. Não é mais uma ciência exata. É arte, paixão, os sentimentos de Kosei colocados nas teclas. É a liberdade que a música traz e é justamente com essa performance que nós entramos na segunda metade do anime. Kaori não apareceu, pois foi hospitalizada, que é onde ela passa o resto do anime inteiro. Kaori é uma garota doente, e isso é visto sutilmente por toda a primeira metade, com coisas como Kaori sendo muito magra, às vezes tonteando sem motivo, tomando dezenas de remédios, etc. E justamente antes desse concurso, ela colapsou e foi internada. Essa segunda metade divide bastante o público, pois a dupla principal é separada, mas nós começamos a explorar mais os outros personagens e seus próprios problemas, e em como eles se relacionam com os problemas de Kosei. Your Lie in April é um anime sobre personagens, e nessa parte nós vemos esse núcleo extra e seus problemas cheios de paralelos. Tsubaki, a amiga de infância de Kosei, tem muitos problemas em comum com o mesmo. Ela tem problemas de autoestima, tem um amor não correspondido muito forte por Kosei e inconscientemente não quer que ele tenha sucesso, pois tem medo de abandono. Tsubaki vê música como um tipo de inimigo. Quando eles eram crianças, Kosei não tinha muito tempo para brincar com ela, pois as aulas de música de sua mãe o mantinham ocupado todo o tempo, além de ser o que causou o abuso que Kosei sofria. E quando ela morreu, Kosei largou a música. Ele passou a ter muito mais tempo para Tsubaki, ela amava isso. Quando Kosei conhece Kaori e volta a tocar piano, Tsubaki fica conflitada, pois ao mesmo tempo que gosta de ver Kosei feliz, ela não quer que ele deixe de passar tempo com ela para praticar. Quando Kosei faz seus planos de entrar para a escola de música, ela quer que ele fale, pois não quer que ele mude e deixe ela para trás. Kosei ensina Nagi a tocar piano, que quer aprender a tocar com o coração igual Kosei para que seus sentimentos cheguem até o seu irmão mais velho, que costumava ser um grande admirador de Kosei, a voltar a tocar. Ela passa um bom tempo só tentando descobrir que tipo de pessoa ele é e eventualmente passa a não só o respeitar profundamente e valorizar sua amizade, como desenvolve uma quedinha por ele. Seu irmão Takeshi costumava achar que Kosei era como uma máquina por causa de como tocava na infância, e por isso Nagi achava o mesmo. Mas após o conhecer, ela descobre que não, que Kosei é um cara bem gentil e realmente queria ensinar a tocar com amor e não com a perfeição que sua mãe enfiou na sua cabeça. A própria Kaori, conforme sua condição vai piorando, passa a ser um paralelo com a mãe de Kosei, que sofria de doença terminal. A mãe de Kosei, Saki, é bem melhor explorada nessa segunda metade. Nós vemos não só a mãe cruel e abusiva que forçava Kosei a buscar a perfeição, mas vemos o outro lado dela, a Saki antes de sua doença, que era uma mãe extremamente gentil e amorosa. Mas após sua doença, ela se desesperou. Ela sabia que estava morrendo e não iria viver para ver Kosei crescer e ter sucesso, e por causa disso, intensificou suas lições, pois queria que Kosei se tornasse perfeito para que assim ele consiga sobreviver e tornar a música sua vida. Claro, isso não justifica todo o abuso, mas explica o porquê ele ocorreu. Foi algo nascido do desespero e não de ódio. Tudo isso serve para desenvolver Kosei ainda mais, agora que ele consegue tocar piano de novo. Todas as relações que ele desenvolve são paralelas com sua própria vida, mas a diferença é que todas são muito mais saudáveis. Tsubaki é um paralelo com o próprio Kosei e sua relação com Kaori, mas enquanto Kosei nunca se confessa para Kaori, Tsubaki se confessa para Kosei, mesmo sabendo que ele já gosta de outra garota. Nagi é um paralelo de Kosei e sua relação com sua mãe, mas enquanto Saki abusava de Kosei e exigia que ele fizesse tudo do jeito que ela queria, Kosei escuta Nagi e ajuda a atingir o seu próprio objetivo sem impor a sua vontade. Kaori é um paralelo de como Kosei processa a morte de sua mãe, mas enquanto a morte de Saki fez Kosei entrar em depressão, se culpando por sua morte e se tornando incapaz de tocar piano, a morte de Kaori traz uma catarse para Kosei. Ele já sabia que Kaori provavelmente não iria sobreviver à cirurgia, mas ele aceita sua morte e respeita o seu falecimento com um sorriso no rosto. Não caindo em depressão ou se culpando por sua morte, mas usando essa perda como uma fonte de força para seguir em frente, sempre olhando para o futuro. Como diz o título do anime, a trama é feita de várias pequenas mentiras que regem como os personagens encaram a realidade. Tsubaki mente para si mesma sobre não gostar de Kosei, com medo de que falar algo irá mudar a dinâmica confortável que eles têm.
Kosei mente para si mesmo sobre não gostar de Kaori, já que ela aparentemente gosta de Watari. Watari mente sobre gostar de Kaori, pois está tentando arrastar Kosei para passar tempo com ela. Nagi mente sobre quem é, pois não quer que Kosei saiba que ela é irmã de Takeshi até o último momento. A mãe de Kosei mentia sobre seus objetivos, já que ela não se importava que Kosei a odiasse se isso fosse preparar melhor. Kaori mentia sobre sua doença, fingindo que não estava morrendo, e é claro, a grande mentira, que Kaori gostava de Watari. Ela sabia que nunca se aproximaria de Kosei se pedisse para Tsubaki apresentar a ele, então pediu para apresentar a Watari, sabendo que Tsubaki levaria Kosei para não segurar ela sozinha. A trama do anime é lenta, ela vai aos poucos desdobrando essas mentiras e como elas acabam afetando os personagens, sobre como às vezes as coisas dão certo e às vezes dão errado. Chances são perdidas por causa de desonestidade com seus próprios sentimentos. E após essa montanha-russa de emoções, nós nos lembramos que Your Lie in April é uma história de amor. Amor pela música, amor pela arte e, é claro, o amor de Kosei e Kaori um pelo outro. Kosei nunca se confessa para Kaori por achar que ela gostava de Watari, enquanto Kaori nunca se confessa para Kosei em vida, pois sabia que não iria viver muito, porém isso nunca precisa ser dito verbalmente. Your Lie in April é um musical e as performances do anime contam essa história. A paixão de Emi e a vontade de ser escutada ressonava pelo seu piano, a determinação de Takeshi para superar seu rival ecoava pela casa, a epifania de Kosei em perceber que precisava dizer adeus à sua mãe levou todas as lágrimas de um jeito que só um filho pode fazer. A evolução de Nagi de uma garota querendo animar o irmão a uma musicista tentando não só motivar o irmão, mas demonstrar seu valor, era demonstrada com toda a força no dueto com Kosei, quando eles batalhavam por dominância. E o amor de Kaori e Kosei não só pela música, mas um pelo outro é demonstrado em seu dueto. Seguindo essa lógica, a última performance de Kosei é o adeus e agradecimento de Kosei por tudo que Kaori fez por ele. A última performance que Kosei tem no anime, que ocorre em paralelo à cirurgia de Kaori, é repleta de emoção, arrependimento, agradecimento e melancolia. O último segmento da música, quando o fantasma de Kaori toca na mente de Kosei, é tudo que ele precisava. É um dueto cheio de amor de um casal que não era para ocorrer, amantes separados pela mortalidade que nunca tiveram e nunca terão a chance de estar juntos. É não apenas uma cena muito bonita, mas ela transmite tudo o que Kaori era para Kosei e tudo o que ela queria ter dita, mas não pôde. Sua música é bela, mas com um fundo de melancolia. O final do anime, quando Kosei lê a carta que Kaori deixou para ele ler após sua morte, fecha o anime com chave de ouro. Lá nós vemos tudo pela visão de Kaori, sobre como ela batalhava com sua doença crônica desde criança e que a última coisa que queria fazer era tocar com o menino que a motivou a ser musicista, e a revelação que Kaori nunca gostou de Watari, apenas se aproximou dele para poder falar com Kosei, mas que ele não era o que ela imaginava. Era um rapaz mais forte que ela achava, mais gentil que ela achava e perdido, e que precisava de sua ajuda. E foi o que ela fez, usando pouco tempo que lhe restava para fazer seu ídolo e amado seguir em frente. E com Kosei refletindo sobre Kaori e vendo as flores de cerejeira desabrochar, ele percebe que em breve será abril de novo, o mesmo mês que era quando conheceu Kaori, que logo será uma primavera sem ela. O anime é uma grande carta de amor à música clássica. Nós temos várias composições clássicas de músicos como Beethoven e Chopin, tanto interpretações bem fiéis até a reinterpretações. A música serve como uma poderosa ferramenta de roteiro. Nós vemos como é a personalidade e valores de cada personagem através da música que eles tocam. Nós entendemos suas dificuldades, seus talentos e o seu desenvolvimento, tudo através de sua melodia. A música é tanto um terror quanto uma paixão para Kosei. Ao mesmo tempo que a música é um grande trauma de infância por causa de todo o abuso que sofreu da mãe, ela também é a sua verdadeira paixão. Sem a música, o mundo de Kosei é monocromático, ele é cinza, sem vida, pois algo está faltando. É quando Kaori apresenta sua música a ele, uma música livre e cheia de coração, em contraste com a música fria e perfeita que ele aprendeu, que a vida dele volta a ter cor. Ele se apaixona pela forma que Kaori toca, sobre como ela é caótica e viola conceitos básicos de música clássica, mas que mesmo assim é extremamente cativante e mexe com os sentimentos não só dele, mas como de todos que escutam. É aprendendo a não se agarrar à partitura e deixar seu coração tocar por ele que Kosei recupera o amor pela música. Mesmo após o falecimento de Kaori, Kosei não parou, seu mundo não perdeu cor, ele não caiu em depressão de novo. Pelo contrário, ele continuou seguindo em frente.
A morte de Kaori só o fortaleceu mais. Kaori sempre dizia que queria ser lembrada, que queria que parte dela continuasse viva dentro do coração de alguém, uma pessoa sequer, que queria que sua música marcasse as pessoas e continuar tocando firme e forte é como Kosei mantém Kaori viva. Uma parte de Kosei morreu com Kaori, mas parte de Kaori continuou vivendo dentro de Kosei através de sua música, através da influência que ela teve na vida dele, através de como ela o fez voltar a apreciar a música e recuperar o seu amor pelo piano. Falando em Kaori, a música é o que deu forças para ela continuar a viver. Quando viu Kosei pela primeira vez, sua música tocou, fez ela decidir que seu objetivo de vida era tocar ao lado dele. Ela abandonou os muitos interesses que já teve e se dedicou completamente ao violino, querendo se tornar uma musicista digna de estar ao lado de seu ídolo. E essa paixão definiu a forma com que ela toca. Ela toca com o coração, não se importa de manter a música exatamente como a partitura, não se importa de violar conceitos básicos de música, apenas em fazer o seu coração chegar ao coração das pessoas. Os dois só tocam juntos uma única vez na série inteira, e é uma cena linda que acaba estabelecendo o clima da série inteira. É o que mantém Kosei focado, é o que o ajuda a mudar a forma com que ele digere música. Música muda vidas, música mexe com seus sentimentos, música faz você se emocionar, sentir coisas que você nunca achou que poderia sentir. A música une as pessoas e faz elas se conectarem, e Your Lie in April demonstra isso de forma linda através do pianista que desistiu de viver e da violinista que se recusava a desistir de viver. Your Lie in April tem um plot bem simples, mas não menos emocionante. É um plot simples sobre superar traumas e aceitar que perdas ocorrem. É uma jornada pela própria alma do protagonista, uma grande exploração sobre como Kosei vê o mundo, sobre seus traumas e como ele os supera através do amor pela música que Kaori despertou dele novamente. Não é nada de outro mundo, nada absurdamente profundo ou complexo, é uma série bem, digamos, fundamental. É um anime simples e direto que explora muito bem os conceitos mais básicos do gênero drama e romance trágico, não inventando moda, mas oferecendo um arroz com feijão muito bem preparado. Amor e esperança são o que movem a trama. Amor familiar, amor romântico, amor por hobbies e interesses, amor pela própria vida, a esperança de um futuro feliz. Esses são os conceitos principais que movem a trama, com a música servindo como veículo para essa mensagem. Eu costumo sempre recomendar o mangá, mas nesse caso você precisa ver o anime, pois a música é algo essencial. Mesmo o mangá sendo maravilhoso, algo falta, e a engenharia de som do anime se torna algo essencial. Enfim, Your Lie in April é um anime difícil de pôr em palavras. Eu acho que a mensagem que mais me pegou foi que a vida é curta e nem sempre nós temos segundas chances. Assim como Kosei, nós precisamos aprender que algumas pessoas não ficam em nossas vidas para sempre, mas só para nos passar lições. Elas se tornam apenas uma memória passageira e querida, nessa jornada que chamamos de vida. Na vida, pessoas vêm e vão, e nós precisamos aprender a dizer adeus com um sorriso, e também aprender a agradecer e valorizar aqueles que estão conosco desde o começo e nunca irão nos deixar. Enfim, por hoje é só. Dê um like e se inscreva no canal, porque eu chorei escrevendo esse roteiro umas 2 vezes. Se possível, compartilhe com alguém que tem interesse por essa série e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.